Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo dos embaixadores. Olá, tudo bem? Que bom estar de volta. Hoje nós iremos estudar mais 2 capítulos que será muito importante aqui sobre a história do apóstolo Paulo. Vamos saber o que aconteceu ali no desenrolar dessa história. Sim, a gente tá aí nesse enredo da história de Paulo, que muita coisa aconteceu com Paulo. E, na verdade, a lição dessa semana ela foi baseada em 4 capítulos. Mas para não ficar assim, um vídeo muito grande, geralmente os vídeos já estão ficando bem grandes. Então, para não ficar ainda maior, por ser 4 capítulos pra gente falar aqui do que se trata e tudo mais, a gente resolveu trazer 2 capítulos hoje e 2 capítulos amanhã. Então a gente vai dividir em parte 1 e parte 2 dessa semana do livro. E hoje a gente vai falar sobre os capítulos 39 e 40. Mas antes da gente comentar sobre os capítulos, eu só quero lembrar você que se ainda não é inscrito no canal, para não perder mais tempo, e se inscrever para não perder nada que a gente postar aqui, nenhum conteúdo. Também deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação do canal, pra gente subir no ranking do YouTube. E também deixe o seu comentário aqui falando o que chamou a atenção no capítulo, pra gente fazer realmente um bate-papo, uma discussão legal sobre o assunto, trocar uma ideia aqui nos bate-papos aqui do YouTube. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos, assim eles também vão ter acesso a esses vídeos, a palavra de Deus. É uma forma de você pregar a palavra de Deus pela internet, pelas redes sociais, só fazendo um compartilhamento de um conteúdo que vai ser edificante para a vida de outras pessoas. Então é isso, e os capítulos de hoje, 39 e 40. O capítulo 39 tem o título No Tribunal de Cesareia. E a gente viu, né, aí nas lições anteriores, nos vídeos anteriores, que Paulo ele foi enviado para Cesareia, que é uma cidade que tinha ali um governador instituído por Roma, e ele foi levado por aquele guarda, como que é o nome? Centurião, não sei, esqueci o nome, mas a pessoa que era responsável pela cadeia. Lembra que tentaram matar Paulo? Teve uma confusão no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, vou deixar linkado aqui, aí você vai se situar ao contexto aí dessa história toda. Então ele estava nessa situação complicada com os judeus ali perseguindo ele, querendo matar ele, e aí, para evitar que isso acontecesse, ele foi enviado para a cidade de Cesareia. E lá, quem ia ser o responsável por ele era o governador Félix. E ele foi levado para ali, foi preso, e aí Félix marcou ali um momento para fazer um interrogatório, fazer um julgamento. Isso. E aí como é que se deu essa situação dele agora nas mãos de Félix? Muito bem, nesse momento que ele estava sendo ali interrogado, eles trouxeram um advogado, né? Mas não era advogado dele, era advogado de acusação, promotor. De acusação, isso mesmo. O nome dele era Tértulo. Ele veio para poder acusar Paulo. E ali ele apresentou todas as acusações, que Paulo tinha profanado o templo, que estava desobedecendo a lei, ensinando as pessoas a desobedecer a lei dos judeus, a lei de Deus, né, os profetas. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante, que a Ellen White comenta aqui, que ele deu início a todo o seu discurso fazendo vários elogios a Félix. Antes dele acusar. Antes dele acusar, ele chegou falando sobre a conduta de Félix, que ele era um ótimo governador. Um monte de elogios que o próprio Félix sabia que não era verdade. Então o próprio Félix percebeu a bajulação. E aí isso acabou fazendo com que perdesse um pouco a força as suas acusações. Porque da mesma forma que ele exaltou a conduta e as qualidades de Félix, qualidades que ele não tinha, ele começou a denegrir a imagem de Paulo e fazer um monte de acusações. E o Félix agora já ficou desconfiado dessas acusações. Porque o homem mentiu tanto, já mostrou que ele não tinha uma palavra, né? As palavras dele não eram de confiança. Então ele começou a fazer diversas acusações a Paulo. Aqui no Brasil a gente usa uma expressão meio estranha para dar nome a isso, puxa-saco. Isso. Ele começou a puxar o saco de Félix e Félix percebeu isso. E aí as palavras dele perderam força nas suas acusações. Félix não prestava, era gente ruim, só fazia... E ele mesmo sabia disso. Atrocidades, e ele estava ciente que ele não prestava. Só que o advogado de acusação chegou elogiando tanto ele para ver se ganhava confiança, que ele mesmo não se sentiu bem com isso, né? Então ali naquele momento, esse advogado ele fez ali os pronunciamentos e tal, as acusações, tinha grupo de pessoas judeus também que estavam participando, acusando. Quando o outro Tértulo lá fazia as acusações, os judeus que estavam ali na acusação vibravam e incentivavam e concordavam com aquelas acusações. E o Félix ficou observando tudo isso. Aí depois de toda essa acusação, ele deu a oportunidade agora de Paulo contar a sua versão dos fatos. Porque apesar dele não ser uma peça muito boa, ele queria dar um julgamento justo a Paulo. Isso, todo julgamento precisava acontecer isso, né? Então chegou a vez de Paulo se defender. Paulo não tinha advogado, mas foi dada a oportunidade para ele mesmo se defender. E ele começou a declarar que ele era um seguidor de Jesus, mas que ele nunca profanou o templo. Isso era mentira. Ele também disse que nunca ensinou nada e nunca praticou nada contra as leis dos judeus, contra a lei dos profetas, né? E ali ele começou a esclarecer sobre a vida dele. E o Félix ele foi percebendo que Paulo estava certo, porque já tinha vindo algumas informações de outros meios. Lisias, se eu não me engano, que é o
que a guarda lá, que eu esqueci, acho que é Centurião, se eu não me engano, que foi o que enviou Paulo para que Paulo não fosse morto. Ele já tinha passado as informações, né, do que tinha acontecido e por que ele estava mandando Paulo para lá. Então, as palavras de Paulo agora confirmaram o que uma pessoa que seria uma pessoa de confiança dele já tinha falado isso para ele. Isso mesmo. Então, Paulo ali faz o seu pronunciamento de defesa. Também esse responsável lá, que é o Félix, era o governador regional, ele já tinha essas informações e mais uma vez Paulo apenas confirmou ali o que ele já sabia. Então ele percebeu que Paulo estava correto ali nessas informações e de repente esse julgamento não teve assim como prosseguir com uma condenação, né? E aí, ao mesmo tempo, como ele percebeu que ele não poderia condenar Paulo, porque ele viu que Paulo estava falando a verdade, que ele era inocente, ao mesmo tempo ele viu o ódio, a fúria daqueles líderes religiosos dos judeus, e ele percebeu que se ele não condenasse Paulo, se ele não fizesse alguma coisa, ia causar problemas para ele. Então ele deu uma pausa, né, naquele julgamento, deixou para tomar uma decisão depois e manteve Paulo preso, né? Falou assim, vamos dar uma pausa aqui no julgamento, depois a gente reagenda um outro dia e enquanto isso Paulo vai ficar preso. Interessante que por ele perceber que Paulo era inocente, ele fez com que Paulo ficasse preso, mas permitiu algumas, como se fosse uma certa liberdade. Né? Para que os amigos de Paulo ali tivessem acesso a ele, servisse ele, né? Sim. Então ele deu uma certa liberdade a Paulo e ele também ficou curioso sobre Paulo, sobre por que esse homem está causando tanto burburinho. Então ele, certa vez, convidou a Paulo para ir até a casa dele para falar desse Jesus, falar dessas crenças que ele andava pregando por aí para ele e para a esposa Drúzila. Isso, um nome estranho. Sim. E aí, uma opção para você colocar né, uma se você filha. está procurando nome. Muito bem, aí ele foi convidado. Olha só que oportunidade, como o Espírito Santo trabalha, né? Ali estava um homem, o Félix, que viu as palavras de Paulo na sua defesa. Foi a única vez que ele tinha ouvido Paulo e sentiu ali o desejo de ouvi-lo mais, né? De aprender mais por que as pessoas estavam com tanta raiva de Paulo. Então, nesse momento, Paulo foi chamado para vir até ele e a esposa para poder explicar a crença dele, né? E eu acho também que o que deve ter chamado bastante a atenção de Félix é de um homem estar disposto a ser julgado e talvez condenado até a morte para defender um ponto de vista, defender uma crença. Então, ele com certeza ficou curioso e falou assim, mas quem é esse Jesus que ele tanto prega e que ele está disposto até a morrer, né, para defender esse Jesus? Então ele quis saber mais. E percebe nas conversas do apóstolo Paulo, ele deve ter percebido, o cara é muito inteligente, um cara sábio, né, sabe usar as palavras, sabe... Ele não é besta. Por que esse cara, com tanta sabedoria, ele está defendendo isso com unhas e dentes, né? Ele ficou curioso, chamou e ele era uma opção, era uma oportunidade para ele aprender sobre Jesus. E Paulo não mediu esforços e já rasgou o verbo e falou tudo. Ele já pregou, fez sem bajulação, foi direto ao ponto logo. Ellen White tudo sobre Jesus. Ellen White até comenta, acho interessante, que ele via Drúzila e Félix como candidatos ao reino dos céus, ou dependendo, né, do que eles decidissem ali, eles poderiam estar nas fileiras dos céus, ou então entre aqueles que Jesus ia falar assim, afaste de mim que eu nem te conheço. Então ele deu tudo de si para levar a mensagem, para apresentar Jesus para eles, realmente torcendo, né, fazendo o seu melhor para que eles tivessem acesso à salvação. O homem se converter, né? Sim. Agora, interessante que ele falou com tanta eloquência, o Paulo, e o Félix ficou balançado, viu? Ele e a esposa, o Espírito Santo, eu creio, trabalhou com eles para que eles entendessem, para que eles aceitassem. Chegou uma hora que ele percebeu que se Paulo continuasse falando, ele talvez aceitaria. Então, para ele rejeitar, ele pediu que Paulo se retirasse, já estava bom, já ouviu. Mas uma outra hora a gente conversa mais. Ele rejeitou uma mensagem que iria transformar a vida dele, né? Sim, eu achei interessante porque Ellen White comenta que a Drúzila, né, ela era uma princesa judia e ela conhecia tudo aquilo. Então, quando Paulo começou a falar sobre a lei e tudo mais, ela reconheceu que ela estava em falta em muitas coisas em questão à lei, né? E ela reconheceu isso, aceitou isso e tal. Só que quando Paulo começou a falar de Jesus, da salvação por meio de Jesus, ela, como judia, rejeitou totalmente e ficou até chateada com isso, não quis mais saber disso, porque ela rejeitava Jesus como Messias. Simplesmente assim como muitos dos outros judeus que não aceitaram também. E já o Félix, ele não tinha esse preconceito em relação a Jesus. Só que ele começou a ver na vida dele tudo aquilo que estava em falta. Ele começou a perceber que ele era uma pessoa vil, uma pessoa egoísta, uma pessoa cheia de erros, cheia de coisas que precisavam mudar.
E aí acho que esse confronto de você reconhecer a sua iniquidade começou a causar uma estranheza, um sentimento ruim dentro dele, né? Foi a culpa, a vergonha começou a trabalhar na mente dele ali. E aí chegou um momento que ele falou assim, não, basta, vamos, uma outra hora eu te chamo e a gente continua a conversar. E ele nunca chamou Paulo para continuar essa conversa. E Ellen White comenta aqui que ele nunca mais teve uma oportunidade de ouvir, né, novamente receber um novo apelo. Depois de um tempo, a gente viu aí que ele deixou Paulo preso, prometendo uma nova audiência, uma nova oportunidade ali de julgamento para finalizar isso, só que ele não fez nada, porque ele tinha receio de causar problemas com os judeus. Então Paulo permaneceu durante 2 anos preso lá em Cesareia, dessa forma, sem resolver nada na vida dele. E volta e meia, ele ali pregando e levando a mensagem para algumas pessoas, inclusive ainda falou algumas vezes com Félix, mas ele não teve mais, né? Ele não teve mais interesse em continuar ouvindo e com medo de ter que fazer uma mudança na vida. Enfim, passou alguns anos e o que Félix tanto temia aconteceu. Porque ele não quis causar problemas com os judeus, porque ele queria manter o cargo dele, não ter problemas, manter tudo ok. Só que 2 anos depois aconteceu dele ser deposto e foi enviado Pôncio Festo para ficar no lugar dele. Isso mesmo. Quando chega esse novo governador chamado Festo, ele passa a saber da situação do apóstolo Paulo e ele decide resolver essa situação, né? Precisava ali tomar uma decisão, o que iria acontecer com a vida de Paulo. Eu não podia deixar o homem preso a vida toda. Já estava há um bom tempo lá preso e nunca tinha sido resolvido nada. Então, ele pediu ali para que os líderes judeus preparassem, né, a situação para acontecer ali o julgamento, para tomar uma decisão. E nesse momento aí em que vem as acusações novamente, aquele processo todo, ele percebe também que Paulo era inocente. Né? Ele chegou à mesma conclusão. As acusações não condiziam com a realidade. Então ele percebeu isso e ele tomou uma decisão de levar Paulo para Jerusalém, para que ali fosse tomada uma decisão geral sobre a vida dele, né? Só que ele não podia impor isso para Paulo, por ele ser um cidadão romano e tudo mais. Então, para ele tentar ajudar os judeus que queriam levar Paulo para ser julgado lá em Jerusalém, e ele tentou ali ludibriar Paulo, tentando convencê-lo, mas você não tem interesse, né? Tipo, é como se fosse assim, já tem 2 anos que você tá preso aqui, a gente não chegou a conclusão nenhuma, não é melhor você ser julgado lá, já que os judeus que estão te acusando, você vai ser julgado lá pelos judeus. E aí Paulo não aceitou essa sugestão. Paulo sabia que os judeus estavam tramando contra ele já faz um bom tempo para matá-lo, e se levasse ele para Jerusalém era a morte dele. E a intenção dele era pregar um pouco mais antes de morrer. Então ele fez agora um pedido para Festo. Ele disse assim, olha, então eu apelo para César, para que César resolva o meu caso. E geralmente, na época, qualquer prisioneiro romano que fizesse esse apelo para que fosse até César, então eles tinham que atender esse pedido, né? E naquele momento, Festo já disse para ele, já que você tem esse desejo de encontrar para ser julgado por César, então que assim seja feito, né? Sabe uma coisa que a Ellen White fala aqui que eu achei muito forte e triste também? É que ela diz aqui que o apóstolo, ele sabia que estaria mais seguro entre os pagãos do que com aqueles que rejeitaram a luz do céu, endurecendo o coração contra o evangelho. Imagina você saber que você está mais seguro entre as pessoas que não temem a Deus do que com as que dizem que são tementes a Deus, são servos de Deus. E ela aqui também fala que nos nossos dias também haveriam pessoas dessa forma. Aqui diz que as pessoas que afirmam ser representantes de Cristo, vai chegar um dia que elas agirão como sacerdotes e governantes, elas agirão da mesma forma como esses sacerdotes agiram com Jesus e com os apóstolos. Então, até nos nossos dias, isso vai voltar a acontecer. Pessoas que se dizem tementes a Deus vão ser usadas por Satanás para perseguir aquelas pessoas que realmente vai são. Vai chegar uma hora que os fiéis vão se sentir mais seguros na companhia de pessoas que não são tementes a Deus do que dos crentes. Triste. Agora, isso nos dá aqui uma ideia sobre a nossa vida. Não sei como está a sua vida espiritual, mas o que aconteceu no passado, há grandes evidências de que vão acontecer no futuro. Com os fiéis a Deus, fiéis aos seus mandamentos. Como está a sua fidelidade? Você é aquele tipo de cristão que desanima com qualquer coisa e desiste dos caminhos de Deus, que deixa de adorar a Deus por qualquer palavra, qualquer briguinha, qualquer discussão? Que defende mais as tradições do que os mandamentos, do que a lei. Então aqui está um exemplo a ser seguido do apóstolo Paulo, que talvez vai chegar esse dia para algum de nós. De que lado nós ficaremos quando as portas das prisões forem abertas, quando as sentenças começarem a acontecer?
de que lado você vai estar, o que você vai escolher fazer. Isso não vai acontecer de um dia para o outro, que você vai, numa mágica, tomar uma decisão. Você tem que se preparar desde agora. Como é que se prepara? É sendo fiel a Deus desde agora. É orando mais desde agora, é estudando a palavra desde agora. Nas pequenas coisas que aparecem na vida, você vai criando resistência espiritual para quando vier as grandes coisas você sair vitorioso em nome de Cristo Jesus. Amém? Assim como o apóstolo Paulo saiu. Mesmo que a morte o levou, mas a coroa da vida eterna está garantida para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Essa é só a primeira parte. Amanhã a gente vai falar dos outros 2 capítulos que vai complementar o estudo da nossa semana. Vamos orar? Isso aí, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo estudo da palavra. Aqui aprendemos muitas lições através dessas histórias. Ajude-nos a ter a convicção que o apóstolo Paulo tinha, a fé que ele tinha a ponto de entregar a própria vida por causa do Evangelho, por causa do Teu nome. Ajude-nos a ter fé, ajude-nos a prevalecer, a sermos vitoriosos também nas nossas lutas do dia a dia. Se dias piores vir sobre nós, possamos estar fortes na fé para vencermos assim como o apóstolo venceu. Muito obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Até amanhã e tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.